Shalom, eu gostaria contigo, com todos, meditar uns versículos aqui escatológicos sobre o profeta Jeremias a respeito de uma profecia que fala ao povo de Elão, aos chefes de Elão, conforme está escrito no livro de Jeremias, em seu capítulo 49, seu versículo 34. Mas antes eu gostaria de fazer um minuto de oração, rendendo graças ao Pai Celestial e pedindo a Ele a sua ajuda. Pai eterno, em o nome do Teu Filho amado, Jesus o Cristo, eterno Salvador, pedimos agora a Tua ajuda, o Teu auxílio. Emana, Senhor, a Tua luz divina, pela Tua infinita misericórdia sobre a nossa vida, para nos iluminar o entendimento. Senhor, quem somos nós, Senhor, se não for a Tua orientação, o Teu auxílio, a Tua ajuda? Esteja conosco, Senhor, não aparte de nós. Fala conosco, meu Deus, nos instrua, nos oriente, e que nós possamos, Senhor, render graças a Ti, Senhor, e refletirmos sobre a Tua bendita e santa, fiel palavra. Em o nome de Jesus, assim agradecemos. Amém. Vamos meditar aqui uma passagem bíblica que diz no livro de Jeremias, uma profecia a respeito dos chefes do povo de Elão. Elão, biblicamente, situava-se hoje no atual país do Irã, que era até poucos anos atrás, até poucas décadas atrás, chamada de Pérsia, que a Bíblia também chama de Pérsia. E esta nação, a Bíblia, ela fala bastante que ela tem muita importância escatológica, ela tem muita importância nos últimos acontecimentos finais, conforme a Bíblia Sagrada nos diz. Então, aqui está no livro de Jeremias, capítulo 49, versículo de número 34 a seguir, que está escrito aqui assim, na Bíblia de King James atualizada. Esta é a mensagem de Yahweh, que veio ao profeta Jeremias em relação à cidade de Elão, no início do governo de Zedequias, rei de Judá. Assim diz Yahweh dos exércitos: eis que quebrarei o poderoso arco de Elão, a base de sua majestade diante dos povos, e trarei os 4 ventos que procedem dos 4 cantos do céu, e os soprarei sobre Elão, a fim de espalhar todo o seu povo, em todas as direções, pelos 4 ventos da terra, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os expatriados de Elão. E farei que Elão desfaça diante de seus inimigos e perante todos quantos procuram exterminá-lo. Trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira, assegura Yahweh, e mandarei contra eles a guerra, até que eu os tenha aniquilado. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e todos os seus príncipes, afirma Yahweh, isso é, o autor da existência. Contudo, nos últimos dias acontecerá que mudarei a sorte de Elão. Eis que eu, Yahweh, o Eterno, tenho dito. Então aqui é uma mensagem, uma profecia dada ao profeta Jeremias, e está bem claro que nos últimos tempos esta região do mundo, biblicamente chamada de Elão, que hoje é o atual país do Irã, poucas décadas chamada atrás de Pérsia, o país que conquistou o povo de Israel também, quando estava na Babilônia, e que por intermédio, de Ciro também, que foi um dos reis persa, da onde que o eterno Deus também chama Ciro de meu ungido, e anuncia a sua existência 150 anos antes de Ciro nascer, e até mesmo nomeia o seu nome, de Ciro, meu ungido. Isso está escrito no livro do profeta Isaías. Então, a partir de então, o Império Persa, que vem contra a Babilônia naquela época, onde que a Babilônia tinha conquistado o povo de Israel, tinha levado cativo, nós conhecemos a história, e o descendente de Nabucodonosor, Belsazar, um rei que, conforme roubou muitos utensílios do templo, em um determinado momento fez uma festa
com reis e com muitas mulheres, e ali houve muita prostituição e sacrilégio com os utensílios do templo. Então, quando aquela mão misteriosa escreve na parede Mene Mene Tekel Ufarsin, que depois o profeta Daniel, o Senhor revela para ele, ele discerne e interpreta, e diz para o rei que naquele mesmo dia o reino dele foi passado, ele foi pesado na balança, e o seu reino foi entregue aos Parsim, ou seja, aos persas. Vem então ali o reino medo-persa e domina. Primeiramente veio os medos, depois os persas acabaram, mesmo vindo depois, acabaram se tornando o nome do império, o Império Persa. Então, nesse estudo não é uma ministração, mas neste estudo nós vemos que a Bíblia ela também chega a dizer que haveria um conflito naquele tempo histórico onde que representado, né, a Daniel capítulo de número 8, um bode e um carneiro. A princípio começa com um carneiro que vem do Oriente. O carneiro, daquele lado do mundo, ele vem dando marradas, ele vem com toda a sua fúria, com o seu império naquela época em que era histórica, né? Foi um império histórico, o Império Persa, representado pelo carneiro, aonde que ele com 2 chifres, né, os medos e persas, naquela época, então, ele se confrontou com um bode que veio do ocidente, que veio do lado oeste, né, que veio da Grécia, que veio ali da parte da Europa, e então conhecemos toda a história como havia já dito no estudo anterior, quando o Império Grego também começa a tomar o poder na Terra, começa então a conquistar as regiões do Oriente Médio, parte daquelas terras então, vencendo o carneiro. Porém, nós vemos que esta é uma profecia de duplo sentido, de duplo cumprimento, histórica, porque também o anjo diz que se referem aos últimos dias, dias muito distantes, e que também se representam dentro da profecia 2300 tardes e manhãs, que tanto historicamente se cumpriu na pessoa de Antíoco Epifânio em 1150 dias, representados aqui em 2300 tardes e manhãs, que são sacrifícios. Então 1150 dias, próximo a 3 anos e meio, mais ou menos, quando o sacrilégio aconteceu, a abominação da desolação naquele tempo ali no 2º século antes de Cristo. Antíoco Epifânio invadiu o templo, começou a trazer toda a sorte de iniquidade em meio ao povo e também adentrou dentro das questões de culto a Deus e adoração e começou a profanar todo o lugar de adoração. Então, a Bíblia ela fala que depois então, 1300 anos após, 1300 tardes e manhãs, significando em sacrifício, mas que também significa aí como dias de profecia, que se cumpriria também no fim dos tempos, ou seja, da mesma forma também, né, o Império de Elão, ele estaria nos últimos dias de uma forma que sustentasse a besta, porque a Bíblia ela fala que Daniel capítulo de número 7, aquele urso que emerge também das águas do mar Mediterrâneo, isso é aquele império, aquele urso que tem 3 costelas na boca, ele se levanta por um dos lados e então ele se levanta, representou então ali, historicamente, o Império Medo e o Império Persa que se uniram. Ele se levantou primeiro como Média e depois se levantou do outro lado como a Pérsia e se tornou então um império só, chamado de Império Persa, com 3 costelas na boca, porque foram 3 nações que eles venceram, uma delas foi Babilônia, que eles conquistaram de Nabucodonosor. Então, futuramente, isto nós vemos uma semelhança na besta de Apocalipse 13, quando diz que os seus pés são pés como de urso. Então aqui está fazendo uma referência à sustentabilidade, né, deste império e que nos últimos tempos estaria ali novamente, de certa forma. Então, quando nós vemos aqui, por exemplo, que Deus usa o profeta Jeremias dizendo que nos últimos tempos, então, o próprio Deus, ele quebraria o arco de Elão, de alguma forma.
E ele faria então que os 4 ventos soprassem sobre Elão, isto é, aconteceria novamente aí situações, conflitos, guerras naquelas regiões das quais nós não sabemos o tempo disso. E eu realmente, por mim, eu nem quero nem saber, de fato. Porém, por dedução, nós sabemos que isto está assegurado, que isso está trancado na ciência de Deus e que também é Ele quem há de fazer com que o seu povo seja guardado, seja livre de toda essa situação, porque também está escrito em Apocalipse 7 que há 4 anjos que seguram os 4 ventos, isso é para que não aconteça guerra na terra. Então existe 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra e que eles seguram, né, os ventos, ou seja, os espíritos. Deus ele não permite que suceda conflitos, confusões, principalmente naquela região do mar Mediterrâneo, da onde que emerge bestas, da onde que emerge impérios, conforme está escrito no livro de Daniel, e que futuramente ali está uma besta mesclada, uma besta híbrida, Apocalipse capítulo de número 13, que se levanta do mar, né, que se levanta do povo gentílico e daquela região do mar Mediterrâneo ali, como nós conhecemos historicamente. Então, a Bíblia ela fala que Deus, ele mesmo quem faria com que Elão, quando Elão então estivesse com grande poder militar, com grande poder bélico, né, porque nós sabemos que o Irã ele tem ameaçado o Israel físico, tem ameaçado o povo que se concentra, né, na terra, na pequena terra de Israel, e em devastar então eles, muitas vezes até mesmo em declaração na ONU, alguns dos presidentes já disseram, alguns dos presidentes dali, que eles querem mesmo varrer Israel do mapa. Então, para isso, eles ali afinam, eles trabalham, afincam em seus projetos de armas de destruição em massa, em seus projetos aí de urânio, produção de urânio, de querer a qualquer momento começar uma guerra nuclear. E a Bíblia ela fala que antes Deus ele vai trazer um juízo sobre Elão e que muitas dessas coisas elas não vão acontecer. Por quê? Porque Deus ele vai então fazer com que conflitos e guerras se volte contra o Elão e toda aquela pretensão que ele tinha contra o seu povo de Israel. Isso quando nós vemos no livro do profeta Jeremias, fica muito claro que o tempo vai ser mudado, porque agora Deus ele trabalha em prol e a sua visão ela está bem focada na igreja, em maioria gentílica. Existem sim judeus que creem na pessoa de Jesus Cristo e que confessam como único e suficiente Salvador de suas vidas, e que estão incluídos no corpo mítico de Cristo Jesus para uma eterna salvação, uma aliança muito maior do que a antiga aliança que foi dado aos antepassados, aos pais. Porém, a Bíblia ela fala que nesses últimos tempos o o Irã, ele estaria como uma grande potência mundial em questão de arco. Então, por isso que Deus ele também vai quebrar o arco poderoso de Elão. E nós não sabemos como, mas deve ser com certeza através dos próprios amigos de Israel, ou até mesmo através do próprio povo de Israel. Quando também no livro de Zacarias, no finalzinho, nos últimos capítulos, está escrito que eu farei que Jerusalém se torne uma pedra muito pesada no meio das nações, e que quem quiser levantar ela, quem quiser tirar ela do seu lugar, então vai sofrer muito, então vai padecer, porque Deus ele vai fazer então Jerusalém como um cálice de tontear toda a terra, e muitas nações vão se voltar contra ela e vão ser atingidas e feridas, porque Deus assim já antemão falou. Então, a Bíblia ela fala que isto é para um outro tempo, que não é esse tempo agora, que é o tempo
da multiforme graça de Deus, que é um tempo em que Deus ele está tratando com as nações, com as pessoas em particular, para que elas cheguem ao pleno conhecimento e experiência com Deus e o Espírito de Deus, para que elas sejam salvas pela única pessoa que se pode se achegar a Deus, a saber, a pessoa de Jesus o Cristo, o Senhor, o dono das almas, que comprou pelo seu sangue as vidas. Porém, a Bíblia, ela também está dizendo que nos últimos tempos, o que sucederia? Aquele carneiro com 2 chifres, representando aí a antiga Pérsia, se levantaria, teria aí uma força muito grande. E nós sabemos hoje, né, pela geopolítica, que a Rússia ela usa o Irã como uma base sua para as suas armas e etc. E a Rússia é uma superpotência, né, que é contrária aí os Estados Unidos, que é outra superpotência mundial. Porém, quando nós vemos que desde o levantamento, né, daquele bode de Daniel capítulo de número 8, 334 a.C., Alexandre o Grande, um pouco tempo antes, estava o carneiro com 2 chifres, a Média e a Pérsia. E nós vemos que a Média e a Pérsia, representando aqui impérios, né, que viriam nos últimos tempos e tudo mais também, 2.300 anos após, conforme a profecia, né, nós vemos que, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava lá. A Segunda Guerra Mundial, a Rússia estava lá. E a Terceira Guerra Mundial, certamente a Rússia está lá, né, estará lá, porque já está quase que iniciada, né, com estes conflitos e rumores que estão sucedendo naquelas regiões. Então, nós vemos que a Bíblia ela profetizava já que o urso se levantaria, né, com 3 costelas na boca, representando historicamente aqueles 3 países que o Império Persa antigo se levantou e conquistou na história, mas no futuro, isso podendo significar também essas 3 guerras que sucedem, porque isto é do plano dos homens, conforme, né, existe aí Albert Pike, é um homem que viveu aí em torno de 1880 e pouco. Este homem ele era um satanista, este homem era muito respeitado entre sociedades secretas e tudo mais, e ele havia então falado sobre como é que sucederia a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. E se vocês pesquisarem este homem, ele conhecido como pai da maçonaria, ele praticamente o Satanás falou para ele, né, porque tudo o que ele falou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, dos intentos dos homens, se cumpriu. Então a Terceira Guerra Mundial está acontecendo também, como da mesma forma como ele já tinha previsto, ou seja, porque eles articulam, eles trabalham em forma para que tudo aquilo aconteça. Então ele disse que primeiro, antes do governo de Satanás estar estabelecido na Terra, ser estabelecido na Terra, né, que ele chama de a verdadeira luz de Lúcifer, né? E Lúcifer não tem mais luz alguma, ele é só trevas. Ele já foi um ser de luz, mas hoje ele é plena trevas. Então eles dizem que teria que suceder 3 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, conforme ele disse, sucedeu com todos os detalhes. A Segunda Guerra Mundial também. E na Terceira Guerra Mundial, então ele diz que aí o tal de chamado grupos Illuminatis, que algum dentre eles vai dizer que são eles chegam, né, a comentar dizendo que algum seria de família judaica e tudo mais, mas isso aí não inclui todo o povo judeu, se bem que existe muito ideias erradas, né, sobre... Porque o anticristo ele também vai usar dessas
ideias, né, para no final de tudo fazer o mundo ficar contra Israel e então ajuntar exércitos contra Israel, para tentar destruir o povo de Israel. Porém, existe aí umas ideias, né, de que os tais dos iluminados, os Illuminates, alguma dessas lideranças que estariam investindo aí em cientistas e tudo mais, né, e talvez uma guerra biológica, né, como nós já vemos acontecer e tudo mais, contra outras lideranças, que seriam as lideranças árabes, ou seja, eles fariam com que houvesse uma confusão, né, um conflito entre os irmãos, que eram os irmãos judeus e os árabes, isso entre as lideranças deles, a fim de que acontecesse então a Terceira Guerra Mundial. É quase que isso o que ele comenta, o que ele diz nos livros que ele conta, e que através disso, então, com o tempo, em conflitos, muito conflito e muita exaustão, né, no mundo como um todo, porque também haveriam muitas ideologias, haveria, né, com certeza, aí o que está sendo implementado em muitas nações também, o marxismo cultural, muitas ideologias para tentar destruir a masculinidade do homem, né, deixar o homem efeminado e masculado, né, trazer a desconstrução familiar, né, o conceito de patriarcado, trazer aí ideologias feministas e ideologias de gênero e tudo que é tipo de coisas que são totalmente anti-Deus, anti-Cristo e anti-Bíblia Sagrada. Ou seja, tudo para tentar minar a fé, desde as crianças aos mais jovens, né, com as drogas, a prostituição, com toda essa ideia para motivar as pessoas a estar andando assim no mundo por intermédio da cultura, por intermédio daquilo que na educação, nas escolas, ou até mesmo por intermédio, né, da televisão, em filmes, em tudo que é sorte de programas, né, em muitas nações investindo assim, né, para descredibilizar da Bíblia Sagrada, né, colocando aí as teorias, né, a teoria do Big Bang, né, a teoria que não é uma ciência de verdade, teoria da evolução, né, e por aí se vai. Tudo para tentar minar a fé do povo, para fazer com que o povo então fique cada vez mais, né, no meio de uma confusão, sem saber como se respaldar, sem até mesmo também conhecimento e toda a sorte de iniquidade e pecado sendo gerado no mundo, até que haja esfriamento e falta de amor por multiplicar-se a iniquidade. Então, muita confusão entre o povo que tem fé e a maioria das pessoas que já não possuem mais fé em nada e muito menos creem em Deus, e todo este conflito, toda esta bagunça no meio do povo, né, com o tempo todo mundo exausto, cansativo, né, ninguém conseguindo mais convencer ninguém, né, e a Terceira Guerra Mundial acontecendo naquele ponto até que então, né, surja aí para eles, né, o iluminado, né, o iluminado das trevas, né, o Satanás, o filho da perdição. Então, a Bíblia, ela já fala, né, alguns acontecimentos que podem, e que ao meu ponto de vista, assim, são muito coerentes e eu gostaria de compartilhar. Eu não vou dizer que é a verdade, que é a mais pura verdade, porque os meus pensamentos, as minhas ideias podem mudar, mas aquilo que eu vou dizer, eu vou falar baseado em experiências, eu vou falar também baseado em conhecimento que eu venho adquirindo e, claro, existem pessoas que conhecem muito, 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 muito mais. E eu gostaria de compartilhar, então, a respeito deste fato, porque na Segunda Guerra Mundial nós vemos que, por exemplo, conforme a profecia de 2300 tardes e manhãs, em profecia significando anos, cada dia desses, claro que tem aí o sentido, né, tardes e manhãs de sacrifício, e também tem o contexto de sacrifício, que tem o bode, que é o animal de sacrifício, que tem um carneiro também e tudo mais.
e que o final da profecia fala de uma desolação, fala de um sacrilégio e de uma vitória do povo de Deus, né, de uma forma sobrenatural, com certeza, porque Cristo ele voltaria para dar vitória ao seu povo, conforme está escrito no final do livro. Mas nós vemos que, contando a partir desde o início daquele bode histórico, 334 a.C., mais 2.300 anos contados do calendário judaico, de 360 dias, vai até aí o início da Segunda Guerra Mundial, vai até aí, né, esses conflitos que estavam então acontecendo, onde que, né, alguns países estavam envolvidos ali, né? Nós sabemos que tinha a Alemanha de Hitler e os países que venceram ela, né? Existem aí, né, os dois lados da história, né? Que fala que na verdade foram os vermelhos que venceram, né? A Alemanha nazista. E existe o outro lado da história que fala que também, né, que foi os americanos, né, os franceses, que estavam do outro lado também, que venceram, né? Tanto que esses poderosos países, superpotências, né, acabaram então fazendo aí a instituição ONU, Organização das Nações Unidas. Então eles conseguiram parar, né, conseguiram deter o avanço do nazismo na Segunda Guerra Mundial e então aí veio a Inglaterra, veio a nova Inglaterra, que é hoje os Estados Unidos, veio aí, né, a França, né, veio a Rússia, a Alemanha também, e acabaram aí se tornando os principais países, os países mais poderosos, né, da Organização das Nações Unidas. E os países, né, que estão ali representados, né, como esse bode, né? Só que dentro da profecia nós vemos que mais tarde, como nós temos visto, interessante, um fato é que na Primeira Guerra Mundial, conforme ela foi acabada, ela foi finalizada, se criaram também um grupo chamado de Liga das Nações, ou seja, algo bem parecido com a ONU. Até então, depois de quase 30 anos, né, veio então a Segunda Guerra Mundial. Né? Pouco mais de 20 anos veio a Segunda Guerra Mundial. E então, terminada a guerra, eles fizeram um outro grupo chamado de Organização das Nações Unidas, né, onde as superpotências, né, estavam aí ditando, né, porém nós vemos que, por exemplo, os Estados Unidos, né, ele praticamente é o país que tem mais poder no mundo, né. Claro que ele é uma nova Inglaterra, mas é o país que mais tem poder no mundo nesse sentido, porque tanto que também as línguas das nações, elas são, a segunda deve ser, né, o inglês, a língua inglesa, né, então ali funciona como um certo tipo de grego, como antigamente, né, do Novo Testamento, por exemplo, como naquela época. Mas vamos deixar as semelhanças, porém nós vemos que há poucos anos atrás a Rússia, que até então ela era comunista, era chamada da União Revolucionária Russa Socialista, né? E ela era comunista, né? E o comunismo havia ceifado milhões e milhões de almas no mundo e alguns países haviam se desmembrado dessa Rússia antiga, que hoje já não é mais, né, na teoria como antigamente, né? Na prática, né? Como antigamente comunista. Porém, nós vemos que ela estava ainda dentro também da ONU, até que poucos anos atrás ela se desmembrou da ONU, né? Então ficou apartada novamente para o seu lado lá no Oriente, enquanto
Os países agora do Ocidente, né, encabeçados aí pelos Estados Unidos, com seu exército do Tratado Atlântico Norte, que é a OTAN, está aí contra a Rússia, né? Como disseram que a OTAN ela foi então criada, né, de países, né, ali da Europa e tal, e dos Estados Unidos para impedir o crescimento, né, comunista no mundo, para impedir também aí que houvesse coisas terríveis como aconteceu nos últimos tempos, né, com os comunistas que devastaram aí o mundo. No entanto, né, existem muitas pessoas que dizem que há, há teorias da conspiração, né, da onde que os Estados Unidos ele forja situações, né, para sempre sair ganhando, invadindo nações, e quando algumas nações, né, fazem ou pretendem fazer de igual forma também, então ele barra, né, as nações que estão juntamente com ele, não permitem, e são teorias e mais teorias e tudo mais. Talvez isso seja mesmo verdade, mas isso não é o meu foco aqui. Eu só quero trazer informações, né, para algumas pessoas que ainda não têm um conhecimento, uma informação, para que venha agregar ao nosso estudo. Porque a Bíblia, ela fala desse crescimento, né, do urso, né, tendo como base aí os pés, né, que mantém essa besta, né, ou seja, a, uma das primeiras coisas que se levantaria do mar, né, seria aí a cabeça de leão, né. Nós vemos que aqueles impérios históricos da Bíblia, descritos em Daniel capítulo de número 7, que falam daqueles animais que foram impérios, como o texto mesmo de Daniel capítulo 7 fala, que o leão, né, que representa também a cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor, capítulo de número 2 de Daniel. Ali o anjo mesmo diz que era o império, representava Nabucodonosor, né, o leão, e que também a cabeça de ouro daquela estátua representava o Império Babilônico, histórico. Mas que depois o anjo também vem e diz, olha, estes 4 animais, né, eles irão surgir, eles estão para surgir, né, de alguma forma dizendo que num futuro eles retornariam a emergir novamente dentre as nações com o poder de impérios, aí e se mesclariam conforme também Apocalipse capítulo de número 13, e aquela besta híbrida, aquela besta mesclada, né, de impérios, se tornaria um império grotesco, né, contra tudo o que é de Deus, contra Cristo, contra, né, os cristãos, contra principalmente o povo de Israel, que é o foco no livro de Apocalipse. Então, nós vemos que, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo de número 7, diz que o anjo vai falar para Daniel, Daniel, estes 4 animais que você viu se levantar do grande mar, que é o mar Mediterrâneo, ou seja, daquela região, se levantaria aí países como impérios e que tomariam outros países, tornaria cada vez mais exércitos maiores, regiões maiores, né, com suas culturas e tudo mais. E então esses impérios, império, né, babilônico, medo-persa, grego, romano e por aí se vai, que foram justamente aqueles animais que Daniel viu no capítulo de número 7, que são aí o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível de 7 chifres. Nós vemos que o anjo ele diz que se levantariam novamente, né? E a Babilônia já tinha se levantado, estava no governo da Babilônia, porém o anjo fala se levantarão, ou seja, até mesmo da própria Babilônia. Porém, a Bíblia ela traz ali no livro de Apocalipse, tanto quanto fala para a igreja de Filadélfia, a respeito de uma tentação que viria sobre a face da terra, sobre todo o mundo, sobre todos os moradores da terra, para provar, para tentar a eles. Então está falando de algo que de alguma forma afetaria todos os seres humanos sobre a face da terra. E não de uma localidade, de algo que é simplesmente uma região geográfica. E também Apocalipse capítulo de número 13 fala da mesma forma, a respeito de todos os moradores do mundo, fala a respeito de um mundo todo que estaria passando por
o pior momento que Deus lhe permitiria que sucederia sobre a face da terra. Um tempo que nunca houve e que nunca haverá jamais. Então, ele fala a respeito não de um lugar geográfico, de países como eram antigamente, mas de um mundo que está globalizado e que um mundo que também está aí, né, várias nações, né, praticamente donas de várias instituições, de instituições que mandam, né, por exemplo, na ONU, que mandam, né, que fizeram grupos para si, para estar sempre comandando e mandando no mundo, e para sempre estar naquele lugar, naquela posição e nunca ser contrariado. Porém, nós vemos que tudo isso talvez seja um plano dos homens, porque da mesma forma que fizeram com a Primeira Guerra Mundial e depois, ao terminar, trouxeram a Liga das Nações, depois eles fizeram a Segunda Guerra Mundial e depois eles trouxeram a Organização das Nações Unidas. Então, logicamente, na Terceira Guerra Mundial, eles desfariam-se da ONU e formariam um novo bloco de nações. Um novo bloco de nações que nós vemos biblicamente, conforme está escrito no livro de Apocalipse 13 e principalmente 17, que países como esses, como o próprio Irã, que está apontado como um dos chifres da besta, porque nós sabemos disso, porque está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 21, que Deus ele manda os medos e os persas subirem contra a Babilônia. E então está ali refletindo também a respeito de uma Babilônia que está sobre a besta, em Apocalipse, capítulo de número 17. Então, o Irã, esse país poderoso, talvez, né, ele seja também um dos chifres, realmente, ou seja, de uma das nações importantes que, após esses conflitos que sucedem e vão acontecer talvez uma terceira guerra mundial no futuro, o Irã também esteja, conforme estamos vendo aqui dentro da Bíblia Sagrada, conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 21, num contexto em que a Babilônia está sendo julgada por Deus, e no mesmo contexto também está falando a respeito de Dumá e de Dan, que é na Arábia Saudita. Então, de alguma forma, essas nações, elas no futuro, elas estarão sendo retaliadas, né, por este Irã, por esta Pérsia, ou pelos medos persas, que terão aí grande poder, né, bélico no mundo militar, não sei. Mas a Bíblia, ela chega a então dizer também aqui, no livro de Ezequiel, capítulo de número 38, no versículo de número 4, que diz: Far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grandes multidões com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as tuas tropas e a casa de Togarma do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Que no versículo 5 de Ezequiel 38, ele cita novamente a Pérsia, os persas, juntamente com aqui Gog, que é um líder da terra de Magog, que vai unir várias nações, né, vários exércitos de nações para vir contra Israel, saquear, roubar, e as terras também que estão ali, para pegar tudo o que eles podem, né? Aí fica a nossa pergunta, será que isso vai suceder, né, antes da tribulação, ou até mesmo dentro da tribulação, visto que o texto, no versículo 14 de Ezequiel 38, ele diz: Portanto, ó ser humano, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Que é uma profecia para Israel, que quando Israel retornasse, sendo uma nação, como aconteceu há pouco tempo atrás, Israel voltou à sua terra e está ali, só que ainda ela não está habitando segura. Mas será que isto significa, né, em um questionamento aqui entre nós, para nós nos perguntar, esse habitar seguro, o que significaria? Claro que essa profecia aqui, de alguma forma, ela também está falando a respeito depois do milênio, mas não exatamente ela, mas está falando sim de uma guerra de Gog e Magog, que acontece depois do milênio de Cristo. Mas aqui, nesse momento, ela está falando de uma profecia que vai acontecer
E algumas pessoas até mesmo dizem, esta é a guerra do Armagedon, né? Esta é a guerra, a batalha final que vai acontecer na guerra de Israel. Porém, o texto, ele não diz que Gog, com seus exércitos, vem para destruir, que eles vêm para aniquilar o povo, que eles vêm para fazer aí um genocídio, como o anticristo ele vai fazer, mas que vem para saquear, para roubar, para tomar os despojos, porque talvez haja uma crise entre essas nações e eles precisam, de alguma forma, num futuro, haverá uma crise entre elas. E conforme nós observamos aqui algumas conjecturas, este habitar seguro aqui de Israel talvez seja dentro de alguma aliança que haverá internacional, onde que Israel vai estar mais tranquilo, Israel não vai estar recebendo os ataques dos seus vizinhos, Israel vai estar habitando seguro até um determinado tempo, quando então Gog se levantar contra o povo de Israel, observar que, poxa, agora nós podemos nos unir e vamos lá para saquear e tomar tudo o que eles têm. E quando então nós vemos que na verdade, a, a Bíblia Sagrada, ela cita, por exemplo, aqui mesmo o versículo de número 6, Gomer, todas as suas tropas. Gomer, há quem diga que é na parte extrema norte de Israel, ou seja, acima do norte, que é ali onde que fica a Turquia, ou seja, nos países acima do Mar Negro de Israel, ou seja, já adentrando a Europa. E há quem diga que Gomer é a Germânia ou a Alemanha, né? E algum dos países ali daquela região. Então, há muitos estudiosos que dizem que até mesmo essas nações que são muito ricas hoje na Europa, financeiramente, economicamente e tudo mais, algo acontecerá com eles porque eles ficarão em crise e que em um determinado momento, em uma aliança com o povo de Israel, em uma aliança que não será exatamente Gog que fará com Israel, mas que será de outros povos, em uma aliança. Isso está escrito no livro de Daniel, no capítulo de número 9, a respeito do príncipe que vem, ou seja, não exatamente de um ser chamado, né, com o título de príncipe, como nós conhecemos hoje, mas Nagid, ou seja, um governador, alguém que está numa liderança. Ele vem e faz uma aliança com muitos, e isso com certeza está incluído o povo de Israel, e isso também faz referência aos sacrifícios, porque ele está contando no contexto, Daniel capítulo de número 9, a partir do versículo 24, que voltarão a ser feitos os sacrifícios e para o povo, e então, ou seja, haverá um aspecto religioso, onde nós sabemos que hoje não tem como o povo de Israel voltar a fazer sacrifício no monte do templo, onde que eles faziam antigamente, porque aquele monte do templo, por mais que eles estão no seu próprio território, que é a Israel e Jerusalém, mas no monte do templo exatamente onde que eles faziam o sacrifício e aonde que era o antigo templo, são comandados por nações que não são tão amigas de Israel, né? Jordânia e povos que são de outra religião árabe, né? Eles tomam de conta daquele lugar, né? Então, de certa forma, a Bíblia ela já falava a respeito disso tudo. Talvez Daniel ele não nem sequer talvez entenderia o que de fato estaria acontecendo nos últimos tempos, mas claro, com certeza ele era um homem muito, muito espiritual, conforme a Bíblia mesmo diz que Satanás ele tinha mais sabedoria, né, inclusive do que o próprio Daniel, isso sabedoria espiritual. Então Satanás ele era um ser de luz, e a Bíblia fala que Daniel era um homem muito, muito sábio, um homem mais sábio que tem na Bíblia, espiritualmente. Salomão, ele só conhecia as coisas da terra, das coisas do homem, né, das coisas aqui, da ciência, das coisas aqui da terra, de princípios, de riquezas, né, das coisas em questão de lei e tudo mais. Mas em questão de sabedoria, ciência espiritual, Daniel é o homem mais sábio que existe na Bíblia, claro, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que Deus ele faz uma comparação usando a vida de Ezequiel, o profeta, para com Daniel, dizendo que tu, né, Hillel, né, que era um nome antigo, né, de Hassatã, de Satanás, tu é mais sábio que Daniel, e não há nada que possa se esconder de ti. Então, ele estava revestido de luz, ele tinha muita sabedoria, e Daniel tinha também muita sabedoria. Claro que fugimos um pouco do sentido, mas somente para
nós dizer que até mesmo os homens da Bíblia, por mais espirituais que eles fossem, por mais consagrados que eles fossem, ainda assim, eles não conheciam tudo, até mesmo dentro daquilo que era apresentado para eles em visões, né, e tudo mais, eles ainda consagravam ainda mais as suas vidas, ficavam até mesmo doentes, né, para pedir respostas a Deus, e o Senhor enviava anjo então para lhes entregar a mensagem, para fazer saber e entender o que aquela visão se tratava. Então a Bíblia, ela mesmo diz que aqueles homens, eles não tinham o pleno conhecimento, mas que no final dos tempos o conhecimento ele se multiplicaria, né? E muitos esquadrinhariam a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela fala de uma multiplicação do conhecimento, informação e tudo mais, e de revelação bíblica que no fim dos tempos, né, tudo ficaria mais claro, ficaria mais nítido. E a Bíblia, ela está dizendo aqui que Gomer, então, também está, né, ou seja, é uma parte ali da Europa, né, ou seja, países que são riquíssimos daquela região estariam em um conflito, numa dificuldade econômica financeira, de certa forma, para se unir, né, com esse líder que convenceria, né, as terras de Magog, que alguns chegam a dizer que as terras de Magog seriam aquelas terras, né, que terminam com ão, que estão debaixo ali da Rússia, e aquelas terras como o Cazaquistão, né, Uzbequistão e tantos outros ali também, se não me engano, o Paquistão. Alguma dessas terras também, terra de Magog, haveria então aí algo que faria, né, um início para essa guerra, né, e certamente, né, não podemos afirmar, mas pode ser que devido a uma crise, né, claro, com certeza, hoje já ouvimos falar a respeito, né, do grande reset, que um dos braços da ONU, o Fórum Econômico, fala, né, de trazer um grande reset financeiro ao mundo. Ou seja, isto eles fazem, né, trazendo aí várias leis às nações por intermédio da ONU também e tal, e eles querem, muitos, né, acabam também aí adentrando no meio científico, laboratório, fazendo a guerra biológica, né, como foi essa última plaga que aconteceu aí no mundo, né, para muitas pessoas descerem, né, e muitas pessoas que estariam já uma idade avançada, né, que estariam de certa forma aí, entre aspas, para eles, acham que estariam sugando o governo, o Estado, né, as nações devido às suas aposentadorias, porque são pessoas que estão consumindo demais, então eles precisam fazer descer, né. Então, são teorias, né, que surgem que faz total sentido também, e são guerras que eles dizem biológicas e tudo mais, e de certa forma, né, com o tempo, claro que escolheram justamente também, né, uma separação da, da Rússia, né, sendo excluída da ONU, e a Rússia, né, nesse conflito do leste europeu com a Ucrânia que produz aí um terço de grãos que são muitíssimo valiosos, principalmente para aquelas regiões ali do Oriente, Oriente Médio, aquela parte ali. Então, escolheram justamente aí uma nação que tem muita produção em questão alimentícia. Então, tudo isso para ocasionar também crise, né, aumento, né? Então, tudo isso também aí pode ser somado à balança, né, onde que está sendo pesado o alimento e está sendo mais caro todos os preços de coisas relacionadas a milho, relacionado à farinha de trigo, tudo que se faz com farinha de trigo, com milho, né, com esses grãos, né, e tudo aumentando o preço, né, mas aí ainda não é nada ainda perto do que, né, eles planejam, né, e com o tempo aí, né, por meio dessas ideias, né, que vão sendo incutidas nas pessoas de que o dinheiro físico, né, a cédula, as moedas, elas podem ser contamináveis e você pode pegar doença disso, enfermidade daquilo e tal, 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 por causa do dinheiro que está sendo passado de mão em mão, essa coisa toda também, né? Então eles usam também um país, né, que é a China como um laboratório, né, para ver se vai funcionar a partir dali para então
fazer isso acontecer, né, no mundo, em grande parte do mundo. Então, a partir daí, né, eles estão tentando criar aí o grande reset, tentar resetar, né, não só a questão do dinheiro físico, né, para trazer aí um dinheiro que é um dinheiro, não é bem o dinheiro virtual, é outro nome, né, mas que não é o dinheiro físico, né, porque futuramente eles queriam, então, aí colocar o dinheiro no corpo das pessoas, né, implementar isso lá no futuro no corpo das pessoas, né, Mas em volta disso tudo eu poderia ser bem mais específico, aonde que eu quero chegar. A Bíblia ela mesma fala que então a partir, né, de crise, né, o que dá a entender, né, não é o que a Bíblia realmente fala, mas é uma dedução que eu tenho observado, que a partir dessas crises financeiras, né, que talvez sejam propositais sim, né, pelos acontecimentos, pelas coisas que vão se desencadeando, a partir ali então, né, que nem a Ucrânia pertencia à Rússia, à antiga União Soviética até umas décadas atrás, até um tempo atrás, até que então, quando foi se desfeito a União Soviética, ela se separou, a Ucrânia se separou, outros países também se separaram da Rússia, mas dizem que a, os Estados Unidos, né, a OTAN colocou então armas dentro, né, da Ucrânia e então a Rússia ela não gostou, né, disso porque isso daqui era como se fosse uma guerra declarada, né, colocar armas na casa do seu vizinho, armas que estariam apontadas para ela, né, sendo o seu próprio inimigo. Então ela foi e aproveitou da situação também para tentar anexar, né, a Ucrânia às suas terras antigas. E aí tem as outras teorias e tudo mais, certo? Então, quando nós vemos que a partir, né, dessas terras de Magog, dessa região, aí que, por exemplo, a União Soviética tinha aí a Ucrânia, né, até um pouco tempo atrás também, e toda essa região ali perto da Ucrânia também, alguns estudiosos dizem que também representa Gomer, né, que inclusive até alguns dizem que poderia, né, Gog, né, vir destas regiões, né, e claro, não é convicções, né, certezas, que algumas pessoas dizem que a Gog, no caso, viria realmente, né, da parte da terra de Magog, né, que seria ali na parte da Rússia, ou até mesmo um pouco mais baixo, que são os países, né, árabes islâmicos terminados com ão, Cazaquistão, Uzbequistão, né, acho que Turcomenistão também, tem Azerbaijão e um monte de países com ão, Paquistão e tudo mais. Então, um líder viria a partir dessas regiões, mas existem outras pessoas que dizem que na verdade não, que viria a partir, né, da aonde que foi realmente a ruptura que está já acontecendo, que é justamente nessa guerra da, da Rússia com a Ucrânia, que está sendo dividido ali a parte de Magog com a outra parte de Gomer, e aonde que até mesmo Gomer, né, com tropas, ou seja, com exércitos também viriam no futuro, né, juntamente com a aliança com Gog, que algumas pessoas também dizem que viria da Turquia, que é um líder que viria dali, né? Só que ninguém tem certeza, não tem como dizer quem tem a certeza, porque a Bíblia Sagrada não é clara a respeito disso, mas ela fala a respeito dessa união que é formada, né? E então ela nos dá algum entendimento do que poderia estar ocasionando para suceder e desencadear todos esses acontecimentos, como por exemplo, né, uma crise, né, financeira entre esses países, principalmente a partir da Europa, né, de alguma forma talvez até mesmo proposital, não se sabe, ou não, né, porque tudo está também no controle de Deus, e aonde que a partir dali, por exemplo, nós vemos que temos o líder, né, do Fórum Econômico na ONU, é um alemão, e a própria Alemanha também é um super país muito forte economicamente, e que são países aí que praticamente têm poder de veto, mandam também aí na ONU, juntamente com os outros países vencedores da Segunda Guerra Mundial, tal, e que a partir de então, né, com talvez uma crise financeira ou até mesmo adentrando dentro
da própria tribulação, não se sabe bem ao certo, né? Quando eles verem que tá tudo mais em segurança, né, ali na terra de Israel, visto que todos nós somos inimigos de Israel, então, né, vamos invadir lá e terras ao redores também, né, como aqui é citado Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: Vens tu para tomar o despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Então, estaria ali Sabá e Dedã, Sabá e Dedã, e Tarsis também, né, se questionando a respeito disso e dizendo, né, vens tu para tomar os despojos, ou seja, então, de alguma forma, esse povo também estaria sendo um alvo, uma vítima, né, parece que é o que o texto indica aqui no versículo 13, aonde que toda esta coalizão, no capítulo 38 de nações, liderados por um chefe, eles vêm, né, contra Israel, inclusive a Pérsia também está ali, e eles vêm contra Israel e para tomar os despojos, para saquear, né, para pegar todas as sortes de bens, de gados, né, e tudo o que eles puderem, né, talvez haja aí, né, uma crise econômica muito grande nessas nações que formaria aí então uma coalizão de nações que talvez fossem, né, do governo do anticristo, mas que fossem uma parte diferente, né, ou seja, fossem um dos braços diferente do governo do anticristo, né, como se fosse assim, existe a parte de ferro e existe a parte de barro dos pés, né, da aliança que eles fariam um tempo futuro, da onde que talvez essas nações, né, que têm um governo mais ditador, um governo mais rígido e severo, eles fossem a parte de ferro, né, da onde que a parte de barro, que talvez fosse no meu ponto de vista, né, mais humanista, né, mais humanas, entre aspas, né, seriam a parte de barro, né. Então, no meu ponto de vista, eu posso estar errado. Eu penso que, então, em algum momento, né, em algum momento, onde que tudo isto pode desencadear, por exemplo, nós vemos que aquele bode, ele lá no futuro, né, como que voltaria novamente, né, ele como um império, uma superpotência mundial, né, e com um grande chifre dominante, mas que, no entanto, né, no capítulo de número 11 é descrito, né, com mais detalhes o que sucederia após isso, que no caso já é dividido entre o reino do sul e o reino do norte, que historicamente foi o Egito, o reino do sul, e o reino do norte foi o reino acima, né, do norte de Israel, a Síria, Iraque, aquela região, né? E então, isso histórico, né? Mas nós podemos aí, né, começarmos a refletir, né, sobre os últimos acontecimentos, por exemplo, as ideias que estão surgindo, né, sobre a agenda verde, né, assuntos climáticos que o povo, né, já está incutindo na mente das pessoas para quando os juízos divinos de fato começar a acontecer, elas pensar que são coisas da natureza e que elas que têm que se providenciar, né, que a culpa é delas, né, a culpa é nossa porque nós, né, na verdade aquelas pessoas estão sendo doutrinadas já para, né, se autoculpar futuramente, né, porque os homens já estão dizendo que a culpa é do mundo, são das pessoas que usam aí os seus automóveis que poluem a terra, né, que eles que estão desmatando, sendo que na verdade é os homens poderosos do mundo mesmo que desmatam a terra, né, que usam, né, os seus navios que poluem muito, milhões de vezes mais do que automóveis, né, para levar mercadorias de um lugar do mundo para outro lugar do mundo, tal. E tudo isso a Bíblia fala, né, de um juízo que não vai escapar deles, que vai ser direcionado justamente a todo esse governo, né, do mundo, porque também a Bíblia ela é enfática em apontar, né, e 1/3 das embarcações foram destruídas. A Bíblia ela fala muito
a respeito disso, né? Ah, então, tudo isso que os homens do mundo, os poderosos, eles tentam muitas vezes fechar os olhos das pessoas para que elas, né, vivam como escravas e cada vez mais imersas na ignorância, né, e se submetendo a uma vida medíocre aqui na Terra, né, vivendo, pagando e pagando e vivendo impostos e contribuindo com metade das suas vidas em todo o tempo que vive aqui nessa terra para os homens mais poderosos e sem praticamente direito a nada. São como que ditadores no mundo, né? Onde que cada vez mais se cobram e cobram mais imposto e as pessoas não têm uma condição de vida a cada tempo que passa pior do que antes, em todos os sentidos. Então nós vemos que esse mundo vai de mal a pior no governo dos homens, mas que Cristo ele vai vir trazer um governo justo à terra e vai transformar em pouco tempo, em poucos anos, até 1000 anos, ele vai conseguir entregar para o seu pai o governo do mundo como o Éden, né? Como na época que Adão e Eva estavam no Éden, onde que os homens tinham abundante saúde, né? E a terra estava cheia da glória de Deus e viviam centenas e centenas de anos, né? Até que então ele vai reinar para todo o sempre, né? O Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós vemos que existe aí, né, muitas ideias, né, justamente para incutir na mente das crianças, dos adolescentes, daqueles que passam pelo ensino nas escolas, para que eles acreditem nos livros que realmente o que está escrito ali, principalmente no que se fala a respeito da ciência, né, que a ciência acaba se tornando uma religião, né, para aqueles que já estão cada vez mais ficando sem fé, né, e estão descredibilizando a Bíblia Sagrada e a Bíblia mesmo já fala a respeito de um tempo em que Jesus mesmo diz, quando eu vier, quando o Filho do Homem, quando o ser humano vier à Terra, ele se referindo a ele, haverá porventura fé na Terra entre os homens? Então ele faz esse questionamento, ele pede para que os homens, eles de alguma forma multipliquem, né, as suas petições a Deus no sentido da fé, né, como também os seus discípulos também diziam, Senhor, ajuda a minha fé. Então a fé é uma coisa espiritual que vem de Deus, que é um dom, uma dádiva, um presente, né? E o Senhor ele fala a respeito de um tempo que a incredulidade estará predominando, né, no mundo, como sempre foi, mas que estará cada vez mais crescente, e tudo isso com a ajuda, né, de homens que não servem, né, a Deus, mas que servem a demônios, a principados e potestades, né, que tentam multiplicar a iniquidade, né, por intermédio de leis e ideias, ideologias, teorias, né, e colocam isso também no ensino, nas escolas e tudo mais. Tudo isso, a, a Bíblia ela chega a nos fazer questionar, né, a respeito deste tempo, e nós observando essas coisas, como também tenho aprendido de muitas pessoas, então eu tenho repassado assim adiante. A Bíblia ela fala, né, que talvez, né, entre estes conflitos que surgem nos últimos tempos, aí, né, surjam então aí crises financeiras e tudo mais, e de larga proporção, né, e também em meio a tudo isso, quando a igreja também for arrebatada, aí que realmente, né, é o ponto inicial, onde que os ventos, conforme Daniel capítulo de número 7 fala que aqueles anjos que retêm, que seguram os ventos, então, né, ali tudo vai ser desenrolado, os acontecimentos vão começar a surgir, né, e nós teremos clareza mais ainda, então, na eternidade, né, com Deus. Então, a Bíblia ela fala, né, de Pérsia, né, que o Irã estaria aí, né, num dos lados, num dos braços, numa parte do pé, vamos assim dizer, da estátua no final dos tempos também, né, e que ela estaria também ajudando, né, no tempo do fim aí, neste governo, e que seria, né, em algum momento, né, talvez eu acredito dentro da tribulação, formando aí uma coalizão de nações com estes líderes aqui, que é onde que está, né, a terra de Magog, né, a, a Turquia, né, Etiópia, né, e
outras nações aí vindo contra Israel, os seus exércitos para saquear, né? E então Deus executando juízo sobre todos esses exércitos, né? É onde que nós vemos que são aqui nações, né, predominantes de religião árabe, e nos faz questionar também a respeito, né, dos últimos tempos, né, de que religião que viria, né, depois disso tudo, né? A Bíblia, ela fala que possivelmente, né, o anticristo ele pode aproveitar, né, deste momento, desta invasão de Gog, né, para iniciar o seu governo realmente de fato, né, demonstrando quem de fato ele é, porque as pessoas elas pensam que o anticristo simplesmente ele vai surgir, né, mostrando quem de fato ele é e Israel vai cair na lábia dele, né? Se o anticristo ele mostrar quem de fato ele é, né? Como é que Israel vai fazer uma aliança com ele, nem que seja forçada, né? Por exemplo, é bem possível que quem faça, né, uma aliança com Israel, né? Bem possível que quem faça uma aliança com Israel após o arrebatamento, por exemplo, né? Porque está escrito que o arco de Elão, o arco do Irã, vai ser quebrado. Então, quem é que vai atacar o Irã, o Elão, né? Se for Israel, ou se for algum aliado de Israel. É bem possível que seja Israel mesmo, porque é a nação que está mais próxima. Mas, se for Israel, a Rússia, ela intervém. Então, por quê? Porque é o arsenal da Rússia, o Irã, né? Da onde que é produzido ali tudo para ela. Então, a Rússia, como o país maior do mundo, né, a maior superpotência mundial, ela vai exigir de Israel uma aliança de segurança, né? Ou seja, ninguém ataca Israel e também Israel também não vai atacar mais ninguém. E por esse tempo, neste momento, que também pode vir aí na mente, né, de Gog, né? Vamos ir lá e vamos saquear, ou seja, formar exércitos e vir contra Israel em determinado tempo. E nesse tempo, né, Israel já vai estar avançado, com certeza, em outros acordos internacionais, né, que também estarão aí, né, ajudando nas questões tanto de finanças, de comércio com as nações vizinhas dos seus irmãos, né, como também na resolução do templo sagrado que de alguma forma vai ser construído para se cumprir o que está escrito no livro dos profetas. Então, aí haverá, né, outros acordos, né, que, o que parece hoje em dia que são acordos que já estão funcionando, né, mas só que alguém vai vir e vai confirmar novamente, ou seja, vai reafirmar estes acordos, né, alguém aí, um diplomata, alguém assim, e que então Israel vai entrar nesta aliança, né, pensando que é algo bom, a princípio talvez nem pense, nem entenda, né, que vamos fazer a aliança com o nosso Messias, não, né? Aliás, o texto incrível de Daniel, capítulo de número 9, fala que, né, existe um Messias anterior, né, que é o ungido, né, e o ungido será cortado, né, no meio da semana. Não é no meio da semana que está escrito que no fim da semana 79ª, né, da semana 69, o ungido será cortado, ou seja, não mais estará no meio do povo. Mas a palavra cortado também traz a ideia, né, de aliança, né, de fazer aliança, porque o sentido bíblico de fazer aliança é de cortar, né, porque também representa a ideia de um tratado, um acordo, quando, por exemplo, Deus ele fazia uma aliança com o homem. Falava, ó, vamos fazer um acordo, né? Ou então até mesmo quando um homem fazia uma aliança com outro homem, né? Um homem prometia algo, o outro também prometia fazer a sua parte, e então eles sacrificavam, faziam ali, né, um sacrifício, e aquele animal sacrificado ele representava, né, justamente o que aconteceria com o lado dos acordos que não permanecesse com a palavra. Então eles permaneciam, né, firmes com aquilo que eles diziam, e eles se sustentavam com aquelas alianças
que eles faziam, ou com aqueles pactos que eles faziam antigamente, em questão de fazer aliança um com o outro. Então, aqui também o texto ele fala que o Messias, o ungido, no final da semana 69, como nós já conhecemos na história de Jesus, que Jesus ele vem, ele começa seu ministério aos 30 anos, então ele tem 3 anos e meio de ministério, e então ele é cortado da terra dos viventes, conforme também Isaías falava, capítulo 53. E esse cortar da terra dos viventes também significa que é um sacrifício que foi Deus quem fez do seu filho, ou seja, Deus ele deu o sacrifício, ele já cumpriu com a sua própria parte, né? Deus ele já cumpriu com a sua parte, entregando o seu filho, né? Fazendo com que o seu filho ele então estivesse dentro desta aliança, né? E fizesse essa aliança com o povo. Então a parte, né, do Cristo, do ungido, do Messias real e verdadeiro já foi cumprida. No entanto, vem uma última semana, que no texto de Daniel, capítulo de número 9, diz que mas então, né, o povo do príncipe que adivinha vai destruir a cidade, né, e desolar o templo, aquela coisa toda, conforme nós vemos no livro de Daniel, onde que na história, depois de 40 anos, que Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus, né, a história nos diz que Jerusalém ela foi cercada pelos exércitos, né, pelas tropas dos exércitos romanos, e então, inclusive eram tropas, né, árabes que estavam ali destruindo, enquanto, né, o general Tito, general romano, né, brigava, né, com aqueles das tropas árabes que eram vizinhos de Israel ali, e brigavam com eles, e eles não atendiam, eles continuavam queimando e quebrando tudo e destruíram o templo, né? E conforme Jesus mesmo falou, não ficaria pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70, 40 anos depois de Cristo. Porque havia muito ouro também dentro do templo, e conforme o fogo foi atingindo, derretendo, foi entrando ouro líquido por dentro das paredes, então teve que se quebrar pedra por pedra para se adquirir o ouro. Então, e teve outras coisas mais, né? Muita morte, massacre dos judeus no ano 70 e tudo mais. E judeus foi levado para todas as nações, conforme Jesus fala, né, que aconteceria no capítulo 24, explicado melhor no capítulo de número 21 de Lucas, né, e também fala a respeito da grande tribulação no futuro, também no livro de Marcos, capítulo de número 13. Então, a Bíblia, ela diz que o príncipe, né, do povo que destruiu, ou seja, o povo que destruiu, era o povo que não tinha realmente uma etnia certa, né, porque eram tropas, sim, que estavam ali aos arredores de Israel, eram tropas do exército romano, né, mas não era uma etnia, porque existiam, né, várias etnias ali junto nas tropas, né, e eles destruíram Israel, mas é a respeito do povo, ou seja, do povo romano, surgiria então um líder, um príncipe no futuro, e esse príncipe então lá no futuro, que ainda não aconteceu, ele vai formar um acordo com, né, vários povos, com muita gente, como está escrito, e com Israel. Só que assim, a Bíblia ela fala a respeito de tudo isso, e no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, ela fala a respeito de um templo que foi medido por João. João, então, ele viu esse templo e estava ali medindo, né, esse templo, né, e está escrito que durante 42 meses, que é 3 anos e meios, né, os primeiros 3 anos e meios, esse templo foi dado aos gentios, né, das nações que pisariam a cidade santa e que também estariam ali para adorar, né, a Deus dentro do templo, na parte do átrio exterior. Então, durante esses 3 anos e meio, então a Bíblia já estava profetizando que os gentios fariam parte de tudo isso também, e que os gentios estariam dentro de uma aliança, que é desse homem que, normalmente, os teólogos, os homens, até mesmo os pastores e tudo mais, dizem que é o anticristo. E que realmente, porque ele é um dos anticristos, né? Se não o próprio anticristo, né? Esse Nagid, que é o líder príncipe, né? Que é chamado de príncipe, né? Por algumas pessoas, mas é um líder, um governante, que é do povo que destruiu Jerusalém no ano 70, e ele faz um acordo, e então começa a ter a volta dos sacrifícios no monte do templo, né? Começa a então o povo a fazer suas ofertas e tudo mais, ali, o povo judeu. Então, aí conectado com Apocalipse 11, ele está falando a respeito também de uma aliança que, inclusive, muitos, ou seja, até mesmo os gentios, conforme Apocalipse 11 já está dizendo, que estariam também dentro do templo, né? Ou seja, são acordos internacionais que podem aí significar, né, em questão de conflito, né, apaziguado. A Tessalonicenses fala a respeito, né,
1 Tessalonicenses capítulo de número 5, quando disserem, e não quando de fato houver, mas quando disserem, agora há paz, agora há segurança, então sobrevirá repentina destruição, como que as dores que vêm sobre aquela que está para dar à luz filhos, né? Ou seja, dores de parto, né? Significando que de fato então virá repentina destruição para aqueles que pensam que agora sim há uma segurança, há agora sim uma paz, porque agora realmente nós estamos, né, com alguém, né, que possa aí trazer tudo isso para nós. Então, né, é algo que vai desenrolando, desenrolando, né, e na metade da semana, Daniel capítulo de número 9, a partir do versículo 24 a seguir, nos diz que sobre as asas da abominação, ou sobre um dos lados, né, da desolação, virá então o assolador, né? Ou seja, você percebe que na verdade, né, o anticristo ele só se revela de fato no meio da semana, né? Existe existe aí então um corpo chamado de besta política, Apocalipse 13, né? Que ela emerge do meio das águas, uma besta híbrida, né? Que está incluído aí os países da besta histórica do livro de Daniel, capítulo número 7. Mas existe aí então a besta da terra que vem primeiro, né, formando todo esse sistema, né, para que tudo fique adequado, para que haja aceitação e tudo mais, conforme nós vemos Apocalipse capítulo de número 13. E depois nós vemos Apocalipse 17, que é a besta que emerge do abismo, né, ou seja, de um lugar que não tem mais luz, de um lugar que era das profundezas daquela água, mas agora ela está, né, é uma besta sangrenta, uma besta escarlata, né, ou seja, que é justamente no tempo em que surge o pequeno chifre, né, que é justamente o oitavo reino, que é o oitavo rei, ou seja, existe 3 anos e meio de um governo dentro da Bíblia, né, dentro dessa aliança de 7 anos existe um governo que é o governo da besta que emerge do mar, e depois, né, de 3 anos e meio, então, surge, né, o que nós realmente, né, vamos dizer que é o real anticristo, que é o governo, né, do pequeno chifre que é dado para ele, né. Enquanto que, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo de número 11, nós vemos que existe um reino que consegue o reino com intrigas, por meio de confusão e tudo mais. No livro de Apocalipse, capítulo de número 17, fala que os chifres, né, que julgam, né, a meretriz, que é a instituição, né, que está sendo sustentada pela besta, né, no livro de Apocalipse, que é aquela mulher que está sentada na besta. Então, esses mesmos líderes, esses chifres, eles entregam o poder, né, a esse último, que é o pequeno chifre, né? Então tem aí, parece que de alguma forma é contraditório com os livros do Antigo Testamento, né? Mas que na verdade é porque existe essa aliança de 7 anos e é uma aliança com muitos, né, com muitas pessoas, com muitos líderes, né? E com o passar dos anos, 3 anos e meio, então surge, né, o assolador, né, o verdadeiro chamado oitavo rei, né, do oitavo reino, que é o chifre pequeno de fato, né. Então a Bíblia ela fala, né, destas situações e no meu ponto de vista no meu ponto de vista é, existe, né, aí muitas especulações, deduções, teorias e tudo mais, mas o que eu tenho pensado é que aí crise econômica, financeira, né, surgindo a partir de então na Europa, ela vai fazer com que Israel fique sem opção do que fazer com
passar do tempo, quando o próprio Irã estiver em auge, né? E principalmente depois que a igreja for arrebatada, eu acredito que o próprio Israel vai ir contra o Irã para não ser já retaliado, porque ele vai observar que o tempo mudou, né? Os governos vão perceber dali que algo está acontecendo no mundo muito diferente, que não é normal e que a qualquer momento o Irã pode vir e atacar eles, então eles vão e atacam o Irã primeiro. E dentro disso, a Rússia, ela obriga Israel a fazer um acordo com o Irã e com outras nações. E nesse acordo de segurança e de paz, né, já vai estar acontecendo outros acordos internacionais de Israel, né, com a ajuda dos Estados Unidos, por exemplo, em outros acordos. E quando então tudo estiver mais, entre aspas, apaziguado, né, que ninguém ataca ninguém, aí eles ajuntam um exército e vêm contra Israel, né, dessa parte do norte. E então, nesse acontecimento onde que Deus ele julga com juízo, né, essas nações e exércitos, né, o anticristo talvez ele esteja, né, em algum dos lugares próximos dali, né, com seus exércitos, e como algumas pessoas dizem, né, que ele vai ser um príncipe, ou vai ser um rei, ou ele vai ser um militar, ou ele vai ser um grande diplomata, então as pessoas colocam tudo, né, como se fosse o chifre pequeno, né, o pequeno chifre, o anticristo. Porém, no meu ponto de vista, né, ele de alguma forma vai estar ali e diante de toda essa situação, essa calamidade dos juízos de Deus sobre os exércitos que vêm contra Israel, né, ele então aproveita dessa situação, né, para mostrar, né, que Deus está com ele e está com o povo de Israel, né, e que a aliança que ele tem com Israel é a aliança que é verdadeira, é uma aliança que procede. E sobre isso que talvez ele consiga adquirir mais respaldo, né? E até o ponto em que o orgulho e a soberba dentro no seu coração ele queira, né, tomar de conta daquilo que não é dele, como, por exemplo, existem muitas teorias, né, que estão sendo levantadas, um mundo pseudocientífico, né, e arqueológico, por exemplo, tem falado, né, de descobertas, novas descobertas, tudo para fazer com que as pessoas que creem na Bíblia Sagrada, creem em Deus, no Deus de Israel e na pessoa bendita de Jesus, sejam pessoas como bitoladas, pessoas cegas espiritualmente ou mentalmente, intelectualmente, e pessoas que não são de progresso, são pessoas que não pensam, são pessoas que, tipo assim, eles são reais intelectuais, que eles são os que têm mais conhecimento verdadeiro e tudo mais, porque eles não acreditam no óbvio, né, que é acreditar em Deus. Então, para tudo isso são o que formados o quê? Novas descobertas, né? Novos livros, né, apócrifos, os livros apócrifos justamente dos irmãos de Paulo, né, os irmãos em Cristo que andavam com Paulo, aí atestam lá que aqueles livros foram, né, dos discípulos, né, que andavam juntamente com Paulo, é atestado aqui pela data da arqueologia, que era realmente naquele tempo, e que conta uma história diferente da história de Jesus, né? Que Jesus, na verdade, ele não morreu, que Jesus, né, ele foi para um outro lugar juntamente com Maria Madalena, e que ele teve família, e que a sua família cresceu e tudo mais. Então isso existe já há muito tempo. E outras histórias também vai sendo contada, não, porque essa não é a história real do Novo Testamento, né, que na verdade o Novo Testamento ele foi criado por judeus para dominar mais o mundo, mas como é que eles aí dominaram mais o mundo e as pessoas, os gentios, né, se ele já tem o Antigo Testamento e que contraria, vamos assim dizer, no ponto de vista deles, o Novo Testamento contraria o Antigo Testamento, como é que eles criariam o Novo Testamento para houver essa contradição? Aí surgem outras ideias, né, que existem, eu estou falando de coisas que existem sim no mundo, que porque
Na verdade, o Novo Testamento foi criado pelos romanos, né? Porque o Império Romano estava em ascensão no Oriente Médio naquela época, e então para eles criar uma nova religião, para estar, né, como a religião do Estado, né, do Império Romano, então criaram aí, né, o cristianismo. Aí então veio a Igreja Católica, depois para atestar, então mesclou com outras religiões, aí se tornou uma Babilônia. E por aí se vai. Então aí vai contando-se, né, histórias e histórias, ideias para deixar as pessoas cada vez mais confusas e as pessoas cada vez mais descredibilizadas, e até um tempo em que vão dizer, ah não, porque né, descobriram, né, pela tecnologia que nós temos hoje, centenas para mais, né, de galáxias, né, com uma forma estrutural, uma forma bem parecida com a Via Láctea, da onde que tem um Sol com outros astros ao redor, que seria então aí planetas, né, que inclusive existem vários planetas que foram descobertos, né, que podem possuir vida, como aqui na Terra, porque existe água lá e tudo mais. Então vão sendo ditos aí pela pseudociência, né, como que coisas que realmente foram descobertas, e não somente pela arqueologia, também como pela ciência, né, e o tempo vai se passando e os cientistas vão tentando modificar a genética do corpo humano, vão tentando ser Deus por si mesmo, né? Tentando se colocar no lugar de Deus para mudar os princípios, mudar os valores do meio de uma sociedade, né? Com pseudos, com falsas descobertas de que, ah não, porque não só existe o genoma X e Y, existe outro tipo de genoma, então não existe simplesmente homem e mulher, mas existe outro tipo de gênero e por aí se vai. Então, para tudo, os homens, eles inventam para tentar minar a fé, para tentar fazer com que as pessoas desacreditem, né, do Deus bíblico, do Senhor, que é um ser tão maravilhoso, real, vivo, e tudo isso, né, para tentar fazer com que as pessoas sejam descrentes, né? E o tempo vai se passando, as pessoas vão ruminando estes conhecimentos falsos, né? Conhecimentos, ciência da mentira, e elas vão dando crédito e cada vez mais crédito e vão criando mentiras sobre tudo isso que vão dizendo, né? E aonde que vai, né? Cada vez mais se acreditando em mentiras ao ponto de que a Bíblia mesmo fala em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, né? Que por terem desprezado, né? A, o amor da verdade para serem salvos, então Deus também lhes entregará a operação do erro, para que sejam julgados todos quantos, né, desprezaram a verdade, a justiça e se deleitaram, se satisfazeram na injustiça e na mentira. Então, dentro de tudo isso, a Bíblia ela fala que Deus ele tem o amor para salvar o homem, ele sempre está ali, a pregação do evangelho está sendo pregada todo dia, Jesus está sendo apregoado, a sua verdade, né, ele está sendo conhecido por muitos, mas muitos ainda assim também preferem é, ideias fictícias, fantasiosas, coisas que eles preferem acreditar assim, porque simplesmente são crenças que podem satisfazer a sua vida, né, talvez emocionalmente, né? Vemos no mundo que a tecnologia ela tenta suprir as necessidades dos homens, né? Num sentido realmente existe muita sofisticação para facilidades hoje em dia no mundo moderno e tudo mais. E as pessoas elas querem cada vez mais coisas mais fáceis, mais facilitar a vida, viver num mundo virtual, viver num mundo de fantasia, né? Acreditar em multiverso, acreditar, né, que possa se viver em um mundo paralelo, né, e novas ideias e uma vida fictícia, né, e ou seja, vão vivendo cada vez mais longe de uma realidade, de uma verdade. Então as pessoas cada vez mais, cada dia mais, vão se aprofundando, né, em mentira e desprezando, né, a, a verdade de Deus. Né. Um momento vão partir, um momento vão morrer e para onde que a alma delas vão. Então, a Bíblia ela já nos assegura a respeito de tudo isso, né? Ou seja, a Bíblia mesmo ela fala que a partir daquele bode de Daniel capítulo de número 8, os acontecimentos vão sucedendo até que lá na frente aquele
império que era um bode, que ele vai se dividindo, tal, vai se transformando em reino dividido, ao ponto em que um pequeno poder vai surgindo lá na frente e que ele vai até mesmo interferir nas questões religiosas de culto, adoração a Deus e até mesmo nas questões de sacrifício a Deus, de oferta a Deus. E também a Bíblia, somando a isso, fala no livro de Daniel a respeito de que como que também leis, princípios e valores seriam modificados. Princípios e leis divinas, né, que até mesmo dentro da consciência humana, uma criança muitas vezes ela sabe que matar é errado e vai ser punitivo diante de Deus. E não só porque vai ser punitivo diante de Deus, mas porque conscientemente é errado, é moralmente errado, de uma conduta totalmente errada. Até uma criança sabe que o adultério em si, um adolescente que seja, até mesmo uma pessoa que não está desenvolvida conscientemente já, ou intelectualmente, ele sabe que todos aqueles princípios que são o básico, né, como os mandamentos, por exemplo, do Decálogo, eles são conhecimento verdadeiro, que são a ciência de verdade, até mesmo no que se refere, por exemplo, a um dia que o homem tem que ter de descanso semanal para o seu próprio corpo. E dentro disso a Bíblia ela coloca para o eterno, né, para nós nos descansarmos nele, né, ou seja, refletindo a um tempo de descanso que realmente ele vai trazer ao mundo, mas que ele já trouxe ao mundo espiritualmente na pessoa de Jesus Cristo, que nele nos deleitamos, nele nós podemos descansar a nossa alma e adorar ao Deus Criador. Então, tudo nesse sentido, né? Então, a ele nós damos a reverência, né? O elogio, nós prestigiamos, o coroamos, o adoramos, assim o cultuamos. E o mundo não, o mundo ele quer se desfazer, né, de tudo isso que é básico, que até mesmo conscientemente, né, nós vemos que o ser humano ele acaba se tornando cada vez tão terrível e perverso que alguns já não têm mais nem consciência, né, do que eles fazem, né, homens que mentem por causa do dinheiro, do suborno, né, e por causa da propina, por causa de tudo que é, os homens que eles pressionam também muitas das vezes, ou por causa dos seus próprios poderes, né? Da onde que sempre tem um acima de outro, né? E no poder humano aqui, em questão, por exemplo, política e etc., sempre vai ter um acima do outro e alguém que está recebendo o poder de Satanás, né? E que Deus ele permite acima de tudo isso, porque Satanás não é poderoso, Satanás ele tem a sua força, mas Deus ele tem todo o poder. Então, a Bíblia, ela fala, né, que aí os homens estariam cada vez mais corrompidos, os homens estariam cada vez mais, né, sem consciência, né, há homens que fazem tudo por dinheiro, né, que massacram os mais necessitados, os mais pobres, que humilha, que pisoteia, né, e esmiuça, né, os mais necessitados, os justos, os humildes, enquanto que os mais corrompidos, os mais perversos, os mais malignos, injustos, eles muitas vezes eles exaltam eles, né? Ou seja, um mundo totalmente corrompido por Satanás, né? Os homens sem consciência, né? Onde que eles tentam tocar até mesmo na inocência de crianças, né? Tentam mudar tudo o que é de Deus, princípios de Deus, valores de Deus que estão incutidos, que já veio dentro de uma criança, que já veio dentro de um ser humano. Eles tentam minar isso por intermédio de toda a sorte de ideologias e culturas para tentar tirar tudo o que é de Deus de dentro do homem, né, para tornar o homem um templo diabólico, tornar o homem uma habitação de demônios, tornar o homem massacrado por espíritos que lhe oprimam e lhes bofeteiam e lhes humilha dia e noite com tristezas, amarguras, angústias, ansiedades e eu quero mais pecado, eu quero pecado, eu quero pecado e é isso que o Satanás ele faz com as pessoas e as pessoas vão engatinhando, né, para Satanás e querendo satisfazer as suas vontades carnais e é como um estômago que a pessoa come e não está satisfeita e come um pouco mais, daqui a pouco come uma bacia, daqui a pouco o estômago está sempre maior, é igual o inferno. A Bíblia fala que o inferno ele nunca se farta das almas, porque ele sempre vai querer mais almas. E da mesma forma também é o pecado. O pecado ele sempre ele aumenta, ele duplica, ele multiplica e as pessoas não querem se libertarem, serem livres do pecado por intermédio do Filho do homem, Jesus, do ser humano, Jesus que tem poder sobre o pecado, que tem poder sobre a prática do pecado. As pessoas elas querem cada vez mais as coisas que
façam no momento bem a sua carne, mas que daqui a algum momento, quando elas já estão satisfeitas, então aquilo que anteriormente era uma insatisfação, agora fica um pouco maior e elas estão sempre nisso. É como o vício das compras, por exemplo, o vício que as pessoas estão sempre comprando e tá comprando e tá comprando e eu quero algo desse ano e compra coisas desse ano e alguém já está comprando coisas que já está vindo do ano que vem e aí os olhos da concupiscência, da cobiça, da inveja está ali para comprar algo mais é, melhor, algo melhor, né? Algo desse ano também e do próximo ano e por aí se vai e o mundo girando, né, como uma bola de concupiscência e de inveja, né? Então é isso, as pessoas elas não querem conhecer que estão realmente sem arbítrio, né, sem livre arbítrio. As pessoas elas estão domadas, né, por correntes do diabo. Elas praticamente quase que já nascem assim, quando vão tomando consciência desde a sua infância, a adolescência, elas já começam a entrar num mundo de pecado e de prática de pecado que vão vivendo uma vida como escrava do sistema do mundo, da moda do mundo, das ideologias do mundo, dos princípios e valores do mundo que são do próprio diabo, né, que distorce tudo o que é a verdade de Deus para fazer com que as pessoas estejam indo a passos, seguindo, né, no cursor do príncipe das trevas, conforme está escrito na palavra de Deus, que cegou o entendimento dos homens aqui na terra, né, porque o tempo dele é breve, como está escrito, o príncipe desse mundo, ele já está julgado, você já está condenado. Então, as pessoas vão adentrando por este caminho, porque também o diabo vai enganando elas. Então, elas vão vivendo aquela vida ali, e está tudo bem. Eu sinto angústia, tristeza e satisfação em muitas coisas da minha vida, mas está tudo bem, né? Só que quando elas começam a tomar passos certos para a vida dela, decisões corretas para a vida dela, seguir o caminho de Cristo, elas começam a entrar em batalhas espirituais renhidas. Aí elas começam a olhar para trás e pensar, mas antigamente estava melhor, agora está mais difícil. Então é porque está no caminho correto. Porque Satanás ele não vai vir de encontro, os demônios não vão vir de encontro. Alguém que está sob a sua coleira, alguém que está debaixo das suas correntes, já é dele. A qualquer momento vai perecer, a qualquer momento vai morrer e vai para o inferno. E é uma alma a mais que ele vai ganhar. Mas quando alguém toma uma decisão correta, ele começa a entrar em batalhas espirituais. E ao entrar em batalhas, em guerras espirituais, né, nós vamos ganhar, vamos sempre vencer, porque quem está conosco é muito, infinitamente maior do que o inferno todo. Porém, é uma batalha, é uma peleja renhida em que as pessoas, elas, muitas das vezes, acabam, né, por não compreender essas pelejas e né, a Bíblia mesmo já fala, né, a nossa guerra não é física, não é com as nossas armas. Nós não temos armas físicas, não é? Não são armas físicas, materiais que combatemos, mas com espirituais, né, para desmoronar, para destruir as fortalezas espirituais, né, daqueles que regem o mundo, os principados e as potestades nas regiões celestiais, né, ou seja, no campo espiritual, né, da ideia, né, no campo espiritual, né, da onde que atinge realmente o espírito e a alma dos homens, né, para então ter um total acesso ao corpo quando Deus ele permite. Então, tudo isso são coisas que nós aprendemos dentro da verdade, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e nós temos então ali um manual de como nós é, revestir de Deus e de todo o seu poder e de toda a sua armadura, né? Que a Bíblia ela chama de capacete da salvação, a espada do Espírito, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado da preparação do Evangelho da paz, né? O escudo da fé. Então, são armas, né, como de um soldado que está no campo de batalha, que nós encontramos em Deus e que Ele nos dá para que nós assim tenhamos e nós possamos combater, né? Porque o, esse tempo que Deus ele deu, né, para os homens se arrepender, o inimigo ele não tem mais. Então, o inimigo ele já sabe que o tempo que Deus ele permitiu dele aqui, que o inferno que está aqui, né, as hostes da maldade, os espíritos malignos, imundos, os operantes das trevas aí, o tempo deles é curto, né? Eles logo vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá tormento para eles dia e noite sem cessar. Então eles pelejam porque eles querem levar
o máximo de vidas possível juntamente com eles. Eles sabem que eles não têm perdão mais, mas que eu e você, nós temos perdão de Deus, né? E eles não querem que nós venhamos chegar ao arrependimento, eles não querem, né? Os demônios, eles não querem. É por isso que existe uma guerra espiritual, onde que o mundo ele não compreende nós, porque o mundo ele está cego espiritualmente, ele não compreende as coisas além de um palmo do nariz deles, eles não compreendem. Eles andam no mundo, né, sem saber o que pode suceder, né, ao sair de casa, o que pode suceder, né, a um palmo no seu nariz. Eles não compreendem as coisas espirituais. Mas a Bíblia Sagrada é uma luz, uma lâmpada que ilumina o nosso entendimento e que também Deus ele nos faz saber muitas das vezes coisas que o mundo jamais pode conhecer e saber, porque a nós é dado o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então, muitas vezes nós sabemos de coisas que o mundo não sabe, e ainda assim o mundo é que pensa que sabe, que o mundo pensa que eles são os transformadores do mundo para melhor, que é eles que fazem as coisas realmente acontecer para bem no meio da sociedade, que é eles que evoluem o ser humano, que é eles que fazem o ser humano deixar de ser um ser bitolado para se tornar, né, um ser realmente pensante, intelectual, mas tudo essas ideias elas são realmente as próprias ideias que causam a destruição moral, a destruição, né, de uma constituição, de uma nação, de uma sociedade, de uma família, né, e de um, um ser como um ser, né, homem ou um ser mulher, né, de uma consciência, ou seja, o Satanás ele quer destruir tudo aquilo que Deus ele fez e que ele criou, né, da sua naturalidade, ele quer fazer com que os seres humanos eles sejam cada dia mais e cada vez mais pessoas aí desnaturalizadas, né? Bom, que Deus abençoe. A vitória sempre será do povo de Deus. A Bíblia Sagrada fala que no final de tudo, livro de Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 63. Quem é este que vem de Edom, né? Ou seja, Deus ele vem de Edom. E no livro de Abacuque também fala que Deus ele vem de toda aquela região ali, né? Desde o Iêmen, onde está acontecendo guerras ali, né? Depois na Arábia Saudita, onde ali em cima ali, perto da Jordânia, Edom, Jesus ele vai descer vai traçar esse caminho todo, né? E vai entrar em guerra, né? Contra exércitos que estarão perseguindo o povo judeu naquela época, no final da grande tribulação, onde que muitos serão massacrados. A Bíblia fala no livro de Zacarias que será horrível, pior do que aconteceu no Holocausto, né? O que está escrito ali no livro de Zacarias. Há quem diga que essas interpretações elas são errôneas, né? De que os cristãos interpretam errado a Bíblia. Não, é uma realidade, é o que de fato está escrito. Então, a Bíblia ela diz que o Messias, conforme está escrito no livro de Daniel, capítulo de número 2, ele vem, né, com o poder do ancião de dias, ele vem, né, como um ser humano no céu, mas revestido de muito poder, de muita glória, com, né, os seus ministros celestiais, que são os seus anjos de glória e de poder, né, assentado, né, no seu cavalo, com cavalos ao seu, né, é, redor, com muitos que seguem eles vestidos de veste glorificada, né, com muita glória, com é, muito resplendor, muito resplendor, com muita glória, onde que há muitos lugares do mundo onde vai ser noite, vai se tornar dia de tanta glória, né, e a Bíblia fala que então Cristo ele vai vir pelejando, né, com aqueles exércitos que somente a presença dele desde os altos céus, né, já vai é, fulminar com os exércitos do anticristo, né? Que Cristo não vai precisar nada mais do que um sopro da boca dele para desfazer do anticristo e mandar ele direto para o lago de fogo, ser atormentado dia e noite por todas as maldades que eles fizeram, né? Juntamente com todo o império dele, os exércitos e todos aqueles que seguiam a ele e adoravam a ele. Então a Bíblia ela fala sobre todos esses fatos, né? Cristo ele, se ele quiser desfazer do inferno, no estralar de dedo ele faz. Isso não é nada para ele. É como eu digo, o inferno é nem um micóbrio morto perto de Deus, né? Não significa nada. Né? Deus ele permite somente para mostrar para o inferno como é que eles são julgados mesmo, né? Eles são condenados por aquilo que eles mesmos costumam a fazer, a ser, né? Ou seja, todas aquelas atitudes que eles fizeram desde o início, né? São atitudes, né, de condenação, são atitudes, são ações condenadas por Deus e que eles sofrem, né,
eterna condenação por justa causa. Então tudo isso, a Bíblia ela fala, né, da justiça de Deus, né? Cristo ele vem, né, desde essas partes e então ele vai até adentra em Israel, no Monte Megido, né, onde que também ali haverá os exércitos do anticristo cercando Jerusalém nesse momento, né? E então ele com o sopro da sua boca ele manda, né, pro lago de fogo o anticristo e o falso profeta também, da onde que os exércitos, os homens que estão ali também são julgados com as palavras que saem da boca dele, né? Ou seja, as pessoas que estão ali morrem com os julgamentos proferidos pelas suas palavras. Então acontece aí um arrebatamento, né, de todos os desterrados de Israel, quando muitos que estão e estarão, né, sendo recebidos em todo o território do antigo Império Assírio, né, em grande parte ali das regiões ao redor de Israel, e em muitas nações do mundo, muitos serão arrebatados. A Bíblia não fala de uma transformação de seus corpos, mas que serão arrebatados para o início do reino milenial de Cristo na Terra, de 1000 anos que ele tem, então, para governar na Terra e transformar a Terra novamente no Éden, né? Porque o reino dele não é só 1000 anos, é a eternidade. Então, nesse momento, né, muitos dos desterrados de Israel e muitos dos companheiros de Israel também estarão sendo arrebatados por anjos. Ou seja, não é o Espírito de Deus, que é o penhor da salvação, que estará como que no tempo em que a igreja será arrebatada e transformada num corpo de glória, incorruptível, imortal, né, ao encontro do Senhor nos ares, para então entrar nas bodas do Cordeiro. Mas aqui será um arrebatamento, conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 27, se não me falha a memória. Isaías, capítulo de número 27, exatamente, que diz aqui no versículo de número 13: Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra de Israel, ou para a terra do Egito, tornarão a ver e adorarão ao Eterno no Monte Santo de Jerusalém. Então, aqui ele fala que o Senhor a princípio estará pelejando com a serpente, né, com a sua grande e forte, dura espada, com as suas palavras, estará pelejando contra o dragão e contra a serpente veloz, o dragão serpente sinuosa, contra estes dois seres aí que então ele trará salvação ao seu povo. E também dentro do texto, do contexto, fala no contexto de Isaías, o profeta messiânico, de que dentre eles Deus também pegará alguns para ser sacerdotes no templo que será purificado então para continuar sacrifícios e um culto a Deus novamente, porque muitas pessoas que ainda hoje, por exemplo, estão em Israel e pessoas que estarão após a tribulação, ou até mesmo que sobreviveram à tribulação, muitos eles não compreenderão as coisas de Deus ainda, e o sacrifício que Deus ele fez por intermédio do seu Filho para nós. Os significados disso tudo, então haverá ainda sacrifícios novamente, conforme o texto de Zacarias no final, e também conforme os textos de Ezequiel, que fala a respeito do último templo físico aqui na Terra. Então haverá sacrifícios, e também a Bíblia, ela fala que... Por que haverá sacrifícios lá? Né? É bom lembrar que sacrifícios eles não eram somente para perdão de pecados, porém a Bíblia fala que dentre muitos desses, da qual o Senhor ele tomará dentre as nações para ser sacerdotes, né? No templo, em Ezequiel, está escrito que estes sacerdotes também, dentre eles está escrito, e o príncipe também fará sacrifício por ele mesmo, né? Nós vemos aqui que como é que ele vai fazer sacrifício por ele mesmo? Se ele não tivesse pecado, ele não faria, né, sacrifício por ele mesmo. Mas esse príncipe, ele é um príncipe pecador, porque ele vai fazer sacrifício também por ele mesmo, oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Então aqui tudo isso aqui também para educar o povo novamente, o povo que não terá conhecimento, então, principalmente as crianças que entrarão no reino milenial, para que eles compreendam, olha aqui, ó, o que acontecia na época de Moisés, como é que funcionava, como é que Deus se manifestava, o que Deus havia prometido desde o princípio, como é que Deus enviou o seu filho, ele representa aquele cordeiro que está sendo sacrificado, ele representa essa festa, ele representa aquela outra, ele representa isso, ele representa aquilo. Então, tudo isso para glorificar o nome de Cristo. Isso não substitui
o sacrifício de Cristo, porque existem muitos outros tipos de sacrifício também, de oblação, de pacífico, sacrifícios de gratidão e tudo mais. Não simplesmente sacrifícios, tudo é para perdoar pecados, como algumas pessoas pensam. Então a Bíblia, ela fala que isso vai novamente voltar a acontecer, não para substituir o sacrifício de Cristo, mas para reeducar as pessoas, principalmente as crianças, os adolescentes, as pessoas que já não terão conhecimento até então, né, porque a terra vai ser devastada, né, e as pessoas então com o corpo comum, né, a igreja vai estar com o corpo glorificado, a igreja não mais verá a segunda morte, não mais verá morte, inclusive, já esses que adentrarão para o milênio, eles terão corpos comuns, né, eles serão arrebatados, assim como Felipe foi arrebatado de uma cidade para outra, né, como tem um texto que diz que Elias, né, quando então vem um servo de Acabe, e Elias se encontra com ele e fala, olha, diga para Acabe, e Elias está em cima de um monte. E o texto bíblico fala que Elias fala, diga para o seu senhor Acabe que para ele se aprontar, né, porque vai vir chuva agora. Eu decretei que os céus se trancassem por 3 anos e meio, mas agora, né, vai vir chuva sobre a terra, para que ele se prepare, né, e ele chegue logo. E a Bíblia diz que então Elias ele cinge os seus lombos e ele corre, só que o texto bíblico nos dá a entender que algumas pessoas defendem isso, inclusive, que Elias ele é arrebatado naquele momento de um lugar para o outro. Por quê? Porque ele, a pé, ele consegue chegar primeiro do que, né, os homens que estão com carros, os homens que estão a cavalo, né? E então Elias é como que arrebatado como num raio de um lugar para o outro. E assim também vai ser com aqueles que vão ser arrebatados para entrar no reino milenial de Cristo, conforme está escrito que uma grande trombeta será trocada. É justamente o que Jesus ele fala no livro de Mateus, capítulo de número 24, que então o Senhor enviará os seus escolhidos, enviará os seus anjos para resgatar os seus escolhidos, que estão dentre os quatro cantos da terra. Então, para se iniciar o reino milenial, ou seja, para que tanto os descendentes do povo de Israel, né, aqueles que também foram selados, que passaram pela grande tribulação, né, e que pertencem de alguma forma, ou até mesmo de forma de companheirismo para com o povo de Israel, que estarão na dignidade de entrar no reino messiânico, no reino de Cristo por 1000 anos, eles estarão dentro da terra de Israel, que não será simplesmente a terrinha pequena de Israel, como nós vemos no mapa, mas tudo aquilo que Deus ele também havia prometido para Abraão, né, que é uma vasta extensão de terra, desde o rio Eufrates, lá no Iraque, né, até a parte que vem, então, ali no Egito, que inclusive a Bíblia mesmo fala também no livro de Isaías, que 5 cidades do Egito futuramente se falarão novamente a língua de Canaã, que é o hebraico. Então, no Egito, eles falarão em hebraico também, em uma boa parte dali, porque também será ali no reino messiânico, né, que Cristo ele estará na terra aqui de Israel, reinando no mundo a partir de Jerusalém. Então, a Bíblia ela fala, por exemplo, que, como algumas pessoas vêm dizendo, né, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que vão dar mais terras aí para Israel, Israel vai, né, vai vir entre aspas, o Messias de Israel para conquistar as terras, né, de Israel, conforme Deus havia prometido para Abraão, né, como eu acabei de dizer. Muito pelo contrário, está escrito que o governo anti-Deus, anticristo, do tempo do fim, lá no livro de Joel está escrito que ele repartirá ainda mais a terra de Israel. Então a Bíblia fala que o governo anticristão nos últimos tempos, né, vai repartir cada vez mais ainda a cidade de Israel e principalmente Jerusalém, se não é o que me falha a memória. Então, a, a Bíblia é fiel, ela é verdadeira, ela fala, né, dessas questões, e como eu havia dito, se o príncipe que estará sacrificando em Jerusalém, no templo, ele vai fazer sacrifícios, né, para ele mesmo, né, ou seja, como culpa dele mesmo também, como sacrifício para pecado ali, na representação, e para o povo também, conforme está escrito lá no livro de Ezequiel. Então, haverá um povo ainda que vai estar pecando, haverá inclusive ele mesmo que estará fazendo sacrifício, ele ainda vai continuar pecando. Então, eles não serão transformados. Eles não serão, né, conforme o mesmo texto diz que dentre estes que serão levados para a terra de Israel, né, no toque desta trombeta, né, que estarão nas terras ao redor ali de Israel também, dentre eles Deus vai pegar alguns como sacerdotes, alguns como príncipes do povo, né, que inclusive farão sacrifícios, né, por eles e pelo povo, ou seja, significando que eles têm pecado, eles não foram transformados. Então fica aí a palavra do Senhor, né? E sim, claro, aquilo que eu creio, né? Eu falo baseado dentro daquilo que
está escrito e também dentro daquilo que eu obtive de conhecimento de outras pessoas e também daquilo que Deus ele me deu por entendimento. Também, muita coisa Deus ele deu a mim por entendimento. Bom, que Deus abençoe, fiquem na paz. Até logo. Até breve.